O anime começa nos apresentando uma cena onde um cavaleiro atravessa o peito de um dragão com sua espada. O dragão, que é um ser ancestral, aceita seu destino e reflete que já leva muito tempo vivendo neste mundo. Ele também se pergunta por que os humanos desejam tanto sua morte se ele nunca chegou a se envolver com eles. Enquanto sua mente vai se desvanecendo pouco a pouco, vemos que ele observa uma luz no final do seu caminho. Após abrir seus olhos novamente, percebe que observa uns sujeitos que o estão rodeando. Estes mencionam que são seus pais, já que o dragão reencarnou em um humano. Além disso, conhecemos o protagonista com o nome de Dolan. Passados alguns anos, ele observa uma das paisagens na aldeia onde nasceu, quando de repente chega uma garota. Em seguida, a conhecemos pelo nome de Aerie, e notamos que o prota tem muito afeto por essa menina. Posteriormente, o prota nos explica que Bern é a pequena aldeia na fronteira norte do reino de Arcrest. Dolan nos explica que após reencarnar como um humano nesta aldeia, a única indústria do lugar é agrícola. Por isso, todo santo dia, ele deve sair para ralar e poder ganhar o pão de cada dia. Finalmente, o prota narra que neste mundo, para poder ser um adulto deve-se ter pelo menos 15 anos e atualmente o prota recém completou 16. Além disso, menciona que as pessoas ao completarem 15 anos devem sair de casa para poder viver sozinhas. Pouco depois, vemos o prota pescando junto a seu irmão maior chamado Dylan. Dolan diz a ele que deverá ir ao pântano investigar, já que os lagartos estão desaparecendo, motivo pelo qual Dylan se oferece para acompanhá-lo neste momento, mas o prota recusa, pois quer ir completamente sozinho. Passadas algumas horas, vemos o prota preparando seus peixes para cozinhá-los enquanto nos explica algo importante da aldeia. Dolan menciona que nos arredores de Bern há muitos monstros e bandidos. Além disso, devido ao fato de não serem uma cidade propriamente dita, não tinham guardas que pudessem protegê-los. Por isso, cada um dos aldeões é responsável por proteger a aldeia. Os pensamentos do prota são interrompidos quando chega Aerie, dizendo que hoje é dia de treinar magia, como o prota havia prometido. Em seguida saem e vemos que o prota conjura um feitiço de vento contra um objetivo. Após fazê-lo, Aerie fica fascinada e uma anciã presente chamada Moogle o parabeniza, já que sua magia continua sendo muito excepcional. O prota agradece a anciã, pois ao que parece ela foi a responsável por ensinar tal ataque. Finalmente, Moogle menciona que ficará para treinar a magia curativa do prota. Passadas algumas horas, vemos que o chefe da aldeia apresenta uma garota ao prota, a qual conhecemos pelo nome de Cristina. Ele indica à garota que ela ficará um tempo na aldeia e deve se comportar bem, já que ela pertence à nobreza. Após se apresentarem um ao outro, o ancião e a garota se retiram e Dolan pensa ter sentido que ela é muito habilidosa. Um pouco mais tarde, o prota chega à casa de seus pais e é recebido por seu irmãozinho menor chamado Marco. Além disso, conhecemos a mãe do prota com o nome de Arsena e o pai chamado Goron. Eles mencionam ao prota que agora que ele vive sozinho, pode ser algo muito complicado, então incentivam o garoto a buscar uma esposa como fez seu irmão Dylan. Finalmente, o prota diz a seus pais que vai ao pântano e estes, um pouco preocupados, pedem que ele volte são e salvo por favor. No dia seguinte, vemos o prota se despedindo dos aldeões e conhecemos vários deles. Primeiramente, conhecemos um soldado chamado Baran, além de uma garota chamada Marida. Ambos dizem que eles irão, mas o prota insiste que ele fará isso sozinho. Não obstante, uma garota chamada Letícia lhe dá uma bênção para que Dolan vá protegido. Finalmente, Moogle chega com Aerie e diz para ele ter muito cuidado, já que tem um mau pressentimento. Após receber um lanche do prota, ele se despede de todos e marcha do lugar. Enquanto Dolan caminha para o pântano, nos explica que os lagartos costumavam se aproximar da aldeia. No entanto, de um momento para o outro, estes desapareceram por completo, e após várias horas caminhando, o prota finalmente chegou ao pântano. Aqui, ele utiliza a magia para poder investigar o lugar e percebe que a magia da água se enfraqueceu. O prota é interrompido quando se escuta um ruído perto dele, por isso em seguida se prepara para brigar. Logo vemos que uma garota lâmia aparece no lugar e se apresenta com o nome de Celina. Lâmia é um termo para indicar que uma criatura nasceu metade humana e metade besta, já que a garota tem a metade do seu corpo com forma de serpente. O prota, neste instante, acha que a garota é muito, mas muito linda, por isso se pergunta se acaso ela vive no pântano. Ambos são interrompidos quando um grande elemental de terra ataca Celina. O prota consegue defendê-la a tempo e se escondem de imediato. Em seguida, Dolan explica que há tempos os lagartos viviam no pântano, mas agora que vê que há um elemental de terra no lugar, pensa que esse é o motivo pelo qual desapareceram. Repentinamente, o prota pergunta à garota se acaso ela pode utilizar magia, já que havia escutado que as lâmias podem fazê-lo. Além disso, pergunta se acaso ela quer lutar junto com ele contra o monstro.
Ato contínuo, Celina fica muito nervosa e diz que sua magia é de terra, por isso sabe que não poderia afetar o monstro. Não obstante, diz que as lâmias possuem uma habilidade especial que pode chegar a afetar a criatura. O Prota propõe que ela o apoie e a garota diz que o apoiará nas boas e nas más, até que a morte o separe, assim como se fossem marido e mulher. Posteriormente, ambos se preparam para lutar e vemos que a garota conjura um poderoso feitiço de uma serpente gigante. Esta rodeia o elemental e o Prota aproveita utilizando sua magia de dragão. Imbui um pouco na espada e com um corte acaba com o monstro. Da mesma forma, o Prota agradece à garota e diz que deverão se limpar já que ficaram cheios de lama. Passadas algumas horas, vemos o Prota preparando o jantar e conversando com Celina sobre sua vida. A garota menciona que tem 17 anos e é costume em sua raça sair para buscar esposo a essa idade. Por isso, ela se encontra muito longe de sua aldeia em busca de um marido. Dolan menciona que ela é muito diferente das outras lâmias que havia conhecido, já que anteriormente havia topado com várias, mas estas foram mais agressivas com ele. Em seguida, Celina começa a explicar que a raça das lâmias surgiu porque uma humana foi amaldiçoada e desde então tem partes de serpente e fluidos que contêm veneno. Além disso, a garota também menciona que ela somente tem filhas mulheres, sendo raros os casos em que nascem homens que adotam a forma e a raça do pai. Assim, devido ao veneno que possui, elas devem buscar um marido que seja muito forte e suporte o veneno, já que se ela der um beijo e tentar ter bebês com um simples mortal, ele terminará morto pelo veneno que a garota possui. Celina acrescenta que sua mãe conheceu seu pai assim como ela, em uma viagem, e menciona que é um humano igual ao Prota. Dolan fica olhando para a garota e diz que ela parece muito adorável. Estas palavras fizeram com que a garota ficasse vermelha como um tomate. Da mesma forma, ambos começam a conversar sobre o quão feliz o Prota parece ao falar de sua família. E Dolan pensa que a garota tem muita razão, já que em sua antiga vida era um dragão solitário que vivia em uma caverna. No dia seguinte, ambos se despedem e vemos que o Prota pensa em dar um pouco de sua energia vital, já que havia escutado que as lâmias gostam muito disso. Ao fazê-lo, vemos que a garota cai no chão e Dolan se pergunta se acaso a energia de um dragão é muito mais para ela. E após dizer umas últimas palavras, ambos se despedem e vão embora. Passadas algumas horas, vemos que uns aventureiros topam com Celina. No entanto, a garota, muito entusiasmada, os cumprimenta e os sujeitos, ao verem que ela é uma lâmia, saem correndo de medo. De volta com o Prota, ele se encontra praticando criar poções mágicas junto com Mugo, e ela menciona que, ao que parece, as tarefas requerem um pouco de precisão e custam muito ao Prota. Repentinamente, vemos que Airi diz ao Prota que ele parece muito bonito, corando nesse instante. O Prota agradece e aceita que deve continuar melhorando muito, e Mugo diz à garota que sua poção saiu perfeita, por isso pode se retirar para brincar um pouco se quiser. A garota diz que então irá com sua mãe. Mugo e o Prota ficam conversando e ele pensa que em sua vida anterior não precisava se preocupar em curar. A anciã menciona que sua magia ofensiva de vento é de nível muito alto. No entanto, ele não entendeu como funciona a medicina mágica. O Prota se desculpa com a anciã, mas esta diz que com o tempo ele aprenderá a aperfeiçoá-la. Um pouco mais tarde, ambos se dirigem à família de Airi, já que foram convidados para almoçar nesse momento. Posteriormente, após terminar o almoço, o Prota sai correndo pois devia terminar algo e ficou muito tempo. Ele passa por onde está uma garota chamada Mil, e esta lhe oferece um pouco de leite, já que a garota é metade vaca. E sim, efetivamente as pessoas besta neste mundo são um pouco estranhas. O Prota diz que está muito apressado, mas não consegue resistir aos encantos da garota e aceita o leite. Após terminar rapidamente, segue seu caminho. Ele chega onde um sujeito chamado Albert estava treinando vários garotos com sua lança. Repentinamente, o Prota sente a presença de um monstro na floresta, por isso nessa noite se dirige a investigar sobre a presença da criatura. Enquanto caminha para o lugar, Dolan pensa que a presença lhe parece muito familiar. Ao chegar, fica impactado ao ver que é a mesmíssima Celina que se encontrava tomando um banho. A garota fica muito nervosa e por erro deixa cair a água quente com a qual estava se banhando. O Prota cai sobre a garota e esta fica ainda mais nervosa, já que o Prota não para de olhá-la. Dolan diz que ela parece muito preciosa, mas a garota se encontra muito envergonhada devido ao fato de estar nua. Mas o Prota, todo machão, diz que gosta de admirar o quão formosa ela é. Então, ao ver que ele não quer fechar os olhos, ela termina dando um tapa bem forte no Prota. Ele pergunta se acaso ela não ia em direção ao sul e a garota confirma, mas diz que no caminho todas as pessoas corriam ao vê-la, por isso voltou para a aldeia para poder falar com o Prota.
Dolan fica pensando em como poderia ajudá-la para que fique melhor e em seguida diz que ela poderia ir morar junto com ele. A garota fica em choque e de imediato pergunta como fará para que as pessoas não tenham medo dela, já que literalmente é um monstro. No entanto, o prota diz que não deve se preocupar com isso, já que na aldeia há várias semi-humanas como Mil. Finalmente diz que já pensarão em algo para que possam aceitá-la na aldeia. Além disso, Selina diz que a verdadeira razão pela qual voltou com o prota é para que ele compartilhe sua energia vital, já que a deixou completamente louquinha. Em seguida, o prota compartilha um pouco e menciona que quando viverem juntos, ela poderá tomar tudo o que quiser. Em uma mudança de cena, vemos que se passaram vários dias e as pessoas da aldeia estão um pouco preocupadas, já que encontraram vários animais como oferenda e percebem que foi uma lâmia. Por isso se perguntam como uma criatura como esta está deixando suas presas como oferenda. Baran em seguida menciona que deveriam criar um grupo para poder exterminá-la, mas um sujeito diz que ele deve se acalmar, já que eles são os poucos cavaleiros que protegem a aldeia, então claramente pedirão reforços à capital. Não obstante, Mugo o interrompe e diz para deixarem de tirar conclusões tão precipitadas, já que se a lâmia tem deixado oferendas, deve existir alguma razão concreta. Em seguida, o conselho da aldeia é interrompido quando chega Aire com um objeto. Descobrimos que Mugo é a avó da garota e uma clarividente, já que logo lê um objeto que a garota traz e lhes diz que a aparição de uma serpente é o símbolo de muita boa sorte, claramente referindo-se a Selina. Por isso diz a todos que devem esperar que algo ocorra. O prota, muito feliz, menciona que já é hora de passar para a fase final e em seguida fala com Selina e diz que seus planos foram todo um sucesso, mas que agora deverão seguir com a parte final, e nesse instante não nos é revelado o que exatamente vão fazer. No dia seguinte, vemos todas as pessoas importantes da aldeia reunidas conversando que devem ter cuidado com a lâmia. Além disso, descobrimos que o grupo é formado pelo capitão Baran, assim como a subcapitã Marida. Também acrescenta que se encontra a sacerdotisa da deusa Mirale, que havíamos conhecido anteriormente como Letícia. O prota menciona que possivelmente Letícia dirá que Selina tem más intenções, por isso espera que o plano saia de acordo com o que falaram. Além disso, podemos notar que Selina se encontra observando-os muito assustada e se pergunta a si mesma se deve salvar o prota, momento em que nos é revelada a conversa do prota e da garota na noite anterior. Dolan havia planejado que eles iriam treinar nas terras dos coelhos venenosos, por isso o prota disse que iriam se meter na toca deles de propósito para que a garota pudesse salvá-lo. De volta ao presente, o grupo é interrompido quando um cavaleiro chega muito assustado dizendo que a criatura chegou. O prota, muito nervoso, se pergunta se acaso acabarão com a lâmia, já que ainda não havia dado sinal da garota nem nada. Ato contínuo, vemos que um grande urso blindado aparece frente a eles. Baran adverte que nem pensem em atacá-lo, já que poderia acabar com eles com um só golpe. Em seguida, todos saem correndo, mas uma das crianças tropeça. Justo neste momento, o prota se lança para salvar o garoto e pensa que se não utilizar seus poderes de dragão, poderia receber muito dano. Simultaneamente, vemos que Selina também saiu para poder receber o golpe do urso. Todos no lugar ficam surpresos, já que não esperavam que uma lâmina salvasse o garoto. Além disso, vemos que Selina utiliza seus olhos malditos para ordenar a um urso que volte à floresta, e após fazê-lo, vemos que a criatura automaticamente vai embora. Baran em seguida chama o garoto e diz que devem acabar com Selina, mas o prota se interpõe e diz que lhe ensinaram a não atacar as pessoas que o ajudam. Da mesma forma, a garota suplica que a deixem viver na aldeia, já que viver sozinha e vagar por todas estas partes é muito triste. Os sujeitos começam a refletir e vemos que Letícia repentinamente recebe uma mensagem divina da deusa. Esta lhe informa que tal mensagem diz que Selina está frente a eles e não tem maldade alguma, por isso é filha da natureza assim como todos eles, e deverão viver automaticamente em harmonia. Letícia muito amavelmente se aproxima da garota e diz que não tem nada com que se preocupar, mas esta em seguida cai desmaiada pela ferida que o urso lhe havia feito. Passadas várias horas e após curar a garota, eles a deixam em uma casa que projetaram para ela. Selina fica completamente encantada, já que não esperava que a recebessem de tal maneira. Além disso, Baran se desculpa com a garota por tê-la ameaçado e agradece por ter salvado seu filho. Finalmente, o prota lhe dá as boas-vindas e todos ficam muito, mas muito felizes. Posteriormente, vemos que todos dão as boas-vindas à garota. O prota fica pensando no favor que agora deve à deusa Mirale. Nesta noite, enquanto o prota está deitado em sua cama, vemos que ele opta por sua forma ancestral.
Em seguida, vemos que sobe as nuvens e entra em terrenos dos deuses. Aí conhecemos a mesmíssima Mirali e descobrimos que ambos se conhecem há muito tempo. O Prota em seguida agradeceu a garota por ter enviado a mensagem por meio de Letícia. Além disso, Dolan menciona que parece incrível que se tenha descoberto a presença dele neste novo mundo. Mirali diz que soube desde o primeiro momento, já que a alegria do Prota era demasiada por sua nova vida, e diz que, em comparação com sua vida anterior, pode notar um brilho diferente nele. Após uma longa conversa, vemos que o Prota regressa ao seu corpo humano. Logo em seguida, vemos que já é dia e nesse momento entra Celina, muito, mas muito emocionada. A garota diz que pode ver que ele amanheceu muito feliz, ao que ele menciona que sonhou com uma velha amiga, claramente sem dizer que ele é um dragão ancestral que pode visitar as terras dos deuses. A garota, muito emocionada, diz para ele não esquecer sua promessa de levá-las para plantar batatas, a ela e a Cristina. E numa mudança de cena, nos transladamos à capital real do reino. Vemos que uma garota leva uma carta a uma mulher, a qual conhecemos pelo nome de Olivia. Esta é a diretora da Academia de Magia, e vemos que a carta provém de Cristina. Nela, a garota menciona que em Bern a receberam calorosamente e conta sobre as colheitas e treinos. De volta à aldeia, vemos que Cristina se encontra treinando com Marida e começa a lutar a sério, e vemos que Cristina consegue vencê-la. Isso fez com que Marida a parabenizasse pelo grande manejo que possui com a espada, além de elogiá-la. Em seguida, apareceu Baran e convidou a garota para jantar com eles. Por isso, desde então, Cristina tem se sentido como se estivesse em casa. Mais tarde à noite, vemos a garota treinando sozinha, quando de repente chegam o Prota e Celina. A garota se mostra um pouquinho triste, mas em seguida Celina toma uma de suas mãos e a convida para ir à sua casa. Já estando na casa da garota, Celina diz que ela deveria provar sua cama, feita sob medida por lâmias. Então Cristina o faz e diz que é bastante confortável. Além disso, Celina diz à garota que no início tinha medo de como os aldeões a receberiam, mas tem sentido muito calor humano por parte deles. No dia seguinte, vemos que o grupo está tomando leite proveniente de Miu. Descobrimos também que a garota é esposa de Baran. O sujeito começa a desafiar todos para ver quem consegue tomar mais leite da sua mulher, o que, convenhamos, soa bastante suspeito e estranho. Mas em seguida chegam Celina e Cristina e dizem que vieram para provar o leite da mulher dele. Então Miu traz uma jarra e Cristina fica totalmente fascinada pelo sabor desse rico leite. Baran logo percebe que a garota é boa de copo, então pergunta se acaso ela poderia tomar mais que ele. Em seguida, ambos começam com um desafio para ver quem toma mais leite. Mas após um tempo bebendo, vemos que a vencedora é Cristina. Pouco depois, o Prota diz que ela não deve se obrigar a tanto se não desejar, mas a garota diz que está tudo bem, e logo aparece Miu com sua filha. Esta pede que ela prove o leite da sua filha, e após fazê-lo fica fascinada pelo sabor, o que claramente emociona muito a garota. Por outra parte, vemos que Olivia termina de ler a carta e fica muito emocionada ao saber que Cristina está feliz pelo recebimento que lhe deram. Umas horas depois, vemos que há uma reunião na Academia de Magia, e os rumores sobre a garota se espalharam rápido, já que ao que parece Olivia compartilhou com alguém a informação de que Cristina se tornou amiga de uma lâmia. Ato contínuo, vemos que uma garota chamada Keiran pede a Olivia que fale um pouco mais sobre tal lâmia. Olivia pergunta por que tanto interesse se ela é uma maga e general do governo. Esta responde que não podem ignorar algo que pode chegar a representar um inimigo. Também menciona que os humanos não deveriam viver misturados com monstros perigosos como Celina. Por isso menciona que devem estar preparados para qualquer problema. Em seguida aparece um sujeito que diz ser o responsável pela jurisdição das terras de Bern. Por isso tomará as medidas necessárias o mais rápido possível. Numa mudança de cena, vemos que o Prota e a garota se encontram plantando batatas. Repentinamente o cavaleiro chega correndo e diz que devem ir ao portão principal da aldeia. Ao chegar, conhecemos o sujeito anterior com o nome de Goda, o qual é o comissário da fronteira norte. Goda pergunta ao Prota se acaso ele foi a pessoa que trouxe Celina às terras do rei. O Prota diz que sim, mas outra sacerdotisa indica a Goda que Mirali já disse que ela não é perigosa. Goda, apesar das palavras que a deusa havia dito, menciona que deve eliminar qualquer pessoa que ponha em risco tal segurança. Por isso, primeiro deverá levar Celina à sua general para poder verificar que não seja perigosa. Finalmente, diz que, apesar do que disse a deusa, se quer viver em Bern, terá que seguir os procedimentos da lei de seu reino. Por isso, sabe que não tem outra opção a não seria. No entanto, o Prota pede permissão para poder acompanhá-la e o sujeito aceita. Pouco depois, o grupo parte na carruagem em que vinham os cavaleiros. Além disso, vemos que Cristina pensa em falar com sua diretora devido à influência que tem no governo. Por isso, está utilizando magia de vento para se potencializar e sai correndo de imediato. De volta com o Prota, ele se encontra falando com a garota e diz que não deve se preocupar.
Além disso, vemos que, como ela está um pouco nervosa, o prota se aproxima e começa a fazer carinhos, o que claramente deixa a garota muito nervosa. Numa cena paralela, vemos que Cristina chega até Olivia. Esta, de imediato, sabe a razão pela qual a garota chegou até ela. Cristina explica que Mirália deu a bênção a Celina para que ficasse em Berna. Então Olivia percebe que a trazem a caminho da capital por ordem de Queyran. Esta explica que a general vê Celina como uma ameaça para seu reino, para não dizer que quer culpá-la por vários desaparecimentos que estão ocorrendo. Assim, Queyran planeja algo a respeito de Celina e poderia tomá-la como alvo e culpá-la, o que deixa Cristina impactada. De volta com o prota, eles se encontram como um par de pombinhos quando de repente a carruagem para e um cavaleiro informa que Goda quer falar com eles. Posteriormente, vemos que o cavaleiro leva os jovens até Goda, que se encontrava em uma parte escondida, e logo diz várias coisas que não nos revelam nesse momento. Depois vemos que Goda leva os jovens até Queyran e a garota lhes dá as boas-vindas e pede a Goda que realize um relatório. Pouco depois, os leva para dentro de uma casa e vemos que tem preparado um banquete para todos. Por alguma estranha razão, ela se mostra muito mais amigável. Por outra parte, vemos que Goda chega até a diretora e diz que devem conversar. De volta com Dolan, ele repentinamente sente uma sensação estranha no comportamento de Queyran. No entanto, os jovens já haviam provado sua comida e vemos que caíram desmaiados enquanto Queyran menciona que gostaria de comer a garota. Tudo isso com um olhar muito aterrador. De volta com Goda, este diz às garotas que há 300 anos houve um ser que possuía o corpo de outras garotas. Além disso, este ser utilizava magia proibida para poder possuir outra e viver eternamente. Por isso pensa que Celina pode estar realmente em perigo. Assim, diz que devem ir de imediato onde eles estão. Numa cena paralela, vemos que Queyran com Celina numa maca, enquanto diz que muito em breve sua pele será dela. Justo quando está a ponto de cortar a garota, o prota desperta e diz que o lugar cheira a sangue, por isso sabe que ela leva muito tempo fazendo isso. Dolan pergunta quantas garotas ela matou, mas a mulher responde que perdeu a conta. Queyran confessa que utiliza as garotas para poder fazer seus experimentos macabros, já que as toma como se fossem troféus, e esta é a razão pela qual a mulher continua sendo muito jovem, já que ela foi a responsável pelos desaparecimentos de todas as mulheres. Além disso, a garota confessa ter feito um pacto com um demônio arangue, por isso tem parte de diferentes seres, assim como a pele de uma elfa. Nesse instante, vemos que todo esse tempo Celina também estava consciente, por isso se põe ao lado do prota e diz que Queyran é muito cruel por ter se aproveitado. Mas Queyran, nem um pouco arrependida, diz que aproveitou muito mais a beleza das mulheres. Ato contínuo, vemos que os guardas aparecem junto a Olivia e os outros. Esta ordena que prendam Queyran, já que conhecem todos os planos da mulher. Em seguida, Queyran se desculpa dizendo que nasceram com um rosto bonito e nunca entenderiam nada de sua vida. Logo nos é revelada uma lembrança da garota de quando era uma criança. Ela apreciava a beleza deste mundo, mas lastimavelmente não nasceu bonita como desejava. Por isso utiliza magia proibida e, com o passar do tempo, dedicou-se a assassinar mulheres formosas para poder roubar seu encanto. De volta ao presente, Queyran fica louca e diz que lhes mostrará os resultados de aproximadamente 300 anos de pesquisa. Nesse instante, a garota se converte em um monstro, o qual ataca os jovens de imediato. O prota menciona que, ao que parece, combinou várias partes de diferentes seres com magia. Queyran começa a dizer que agora todos eles farão parte de sua beleza, por isso trata de atacar os sujeitos. Mas Celina, utilizando seu olhar petrificante, consegue deter a garota por uns instantes. Em seguida, vemos que ataca Celina, mas claramente Cristina corta os seus dedos nesse momento, já que não deixará que alguém machuque um de seus amigos. Ato contínuo, Queyran começa a atacar novamente Cristina, mas claramente esta consegue bloquear os ataques com sua espada. Assim, ao ver que não pode com a garota, conjura magia escura, o que deixa Olivia e Goda muito surpresos. O prota os interrompe e diz que agora ele se encarregará. Além disso, podemos observar que o prota conseguiu desenhar um circuito mágico de proteção no chão. Dolan pergunta a Queyran se acaso ela está feliz por tudo que ocasionou com as mulheres. Ao ver que não sente nenhum remorso pelas mulheres assassinadas, ele invoca um feitiço celestial, o qual acaba com a garota em um instante. No dia seguinte, vemos que o prota e Celina se encontravam em um quarto da academia. Em seguida, chega Cristina e pergunta como vai o estudo de Celina, já que está começando a estudar um pouco a magia. Posteriormente, vemos que chegam Olivia e Goda com eles e começam a conversar. Ato seguido, nos são reveladas as palavras que Goda e os jovens haviam conversado antes de ir com Queyran, já que ao que parece, tudo foi um plano no qual utilizaram Dolan e Celina como isca. Da mesma forma, Goda entrega os documentos a Celina para que possa viver tranquila no reino, o que claramente faz com que se emocione muito. Por outra parte, Goda quer falar com ele. Numa mudança de cena, vemos que chegam com um sujeito que se apresenta com o nome de Denzel. Este é o filho mais velho de Mugul.
O sujeito diz que Olivia lhes contou tudo o que aconteceu, então os convida a dar um passeio por toda a cidade. Mas justo uma criança deixa cair um objeto e vemos que Celina tenta ajudá-la. Não obstante, vemos que na cidade ainda veem com maus olhos as lamias. Pouco depois, o Prota e as garotas começam a se despedir do resto. Denzel e Olivia convidaram o Prota a se unir à academia para poder ampliar seus dotes mágicos, já que Olivia conseguiu observar o grande poder que ele possui. Não obstante, ele recusa, já que prefere cuidar da aldeia Bern. Então Denzel diz para ele tomar um tempo e pensar bem, já que sua magia poderia ajudar a mais de uma pessoa. Após dizer essas palavras, os jovens partem na carruagem. Enquanto regressam, vemos de Cristina olha muito pensativa para o Prota. Dolan diz que tem pensado nas palavras de Denzel, já que sabe que Bern é um povoado muito pequeno que oferece conhecimentos muito limitados. Enquanto ambos conversam sobre a academia, Celina se mostra um pouco triste, já que sabe que se o Prota for, ela ficará totalmente sozinha. Numa cena paralela, vemos que no meio da floresta um portal se abriu, e dele saem muitas criaturas demoníacas, deixando totalmente impactado um elfo que se encontrava no lugar. Ato contínuo, a criatura assassina o elfo com um golpe, e vemos que logo chega outro, o qual não entende que classe de criaturas são essas. Um pouco mais tarde, vemos que os monstros assassinaram muitos elfos. Em seguida, outros elfos chegam com um que está a ponto de morrer, e este diz que claramente uma horda de monstros chegou. Após dizer estas palavras, o sujeito falece, e os jovens pensam que deveriam informar ao chefe dos elfos. De volta com o grupo do Prota, ele se encontra treinando com várias crianças. Celina os observa e fica muito triste ao saber que Dolan pode ir embora e deixá-la sozinha. Cristina fala com o Prota e lhe pede por favor que a acompanhe à floresta, já que devem levar uns porcos para que possam pastar e comer as melhores bolotas do lugar. Mas devido ao fato de haver muitas criaturas ferozes, pede esse favor. O Prota sem problema algum aceita, e em seguida vemos o grupo caminhando pela floresta dos porcos. Posteriormente, o grupo chega ao lugar, e enquanto os porcos começam a comer, Baran pede que façam guarda. No entanto, um dos porcos se afastou, e um dos cavaleiros que os acompanhava o seguiu de imediato. Não obstante, vemos que apareceu um tigre com espinhos e assassinou um dos porcos. E justo quando estava a ponto de atacar o cavaleiro, Baran conseguiu salvá-lo, acabando com a criatura com um golpe. Mas os sujeitos não esperavam que aparecesse uma das criaturas demoníacas, por isso o Prota e os demais escutaram um grito de dor, e ao chegar onde estavam Baran e o cavaleiro, o Prota acabou com o monstro. O grupo se mostra um pouco preocupado, já que não sabe que espécie de criatura é, mas Dolan lhes diz que é um demônio proveniente do reino demoníaco. Além disso, estes demônios são conhecidos como Zerts, e são a classe mais fraca, devido a serem simples exploradores. Mas apesar de serem fracos, não se deve baixar a guarda, já que continuam sendo bastante fortes. O Prota diz a Cristina que o deterá, já que ela pode rematá-lo. Ato contínuo, Dolan utiliza um feitiço de vento, e após impactar o demônio, Cristina corta sua cabeça de uma vez. Além disso, o Prota pede a Cristina que não mencione nada disso aos aldeões. Um pouco mais tarde, vemos o grupo reunido muito preocupado, quando de repente chega a chefe da aldeia. Ela informa que Baran e o outro cavaleiro estão sendo cuidados por Mil e por Mugul. Além disso, menciona que não é costume ver esta classe de criatura rodando pela floresta. Da mesma forma, aparece Mugul, que diz que Baran já despertou e se encontra muito bem, mas sabe que o tigre não foi o causador de suas feridas. Dolan pede permissão para investigar a floresta, e após pensar uns segundos, a mulher aceita. Além disso, diz que podem ir sempre que forem acompanhados por alguém. Cristina se oferece para ir com o Prota, mas a chefe recusa, já que não pode deixar que algo ruim lhe ocorra. Então Celina se oferece para ir automaticamente com o Prota, e todos terminam aceitando. No dia seguinte, Celina e o Prota empreendem sua marcha à floresta de Ente, e Dolan diz que tem tempo que não ficam a sós. Estas palavras fazem com que a garota core, mas pensa que não pode deixar que se desconcentrem. Ao chegar na entrada da floresta, topam com Cristina, que para dissimular diz que só estava dando um passeio por acaso. Então, não tem mais remédio a não ser deixar que vá com eles. Durante as próximas horas, o grupo se dedicou a derrotar muitos Zerts, mas, repentinamente, Cristina adverte que uma criatura muito mais feroz está frente a eles. No entanto, resultou ser uma espécie de macacos, os quais são bastante dóceis com eles, por isso, se sentam a comer com as criaturas. Enquanto se servem da comida, Dolan pensa que estas criaturas foram expulsas de sua parte da floresta. Assim, pensa que possivelmente, assim como as aranhas gigantes também o foram, chega à conclusão de que a floresta está mudando consideravelmente. Repentinamente, o Prota e Celina pensam que Cristina parece muito encantadora. Por isso, Celina pede conselhos à garota para poder ser ainda mais encantadora e encontrar marido. No entanto, o Prota diz que ela não precisa de nenhum encanto extra, já que é bastante linda e adorável.
Isso faz com que Selina fique completamente vermelha e fascinada pelas palavras do Prota, interpretando suas palavras como se ele quisesse ser seu esposo, deixando-a completamente louquinha por ele. Ato contínuo, são interrompidos quando sentem a presença de alguém. Vemos que uma fada ferida aparece frente a eles e diz para correrem, já que justo neste instante aparecem muitos Ertes atrás dela. Por isso, começam a derrotá-los, e devido ao fato de que os dois atacam ao mesmo tempo o Prota, ele não tem mais remédio a não ser utilizar sua transformação de dragão. Após acabar com todos os demônios, a fada se apresenta ante eles com o nome de Marl. A garota diz que os demônios exploradores a haviam seguindo. Isso faz o Prota pensar que possivelmente, muito em breve, venham demônios muito mais poderosos. E neste momento, o grupo se dá conta da presença de muitos olhares sobre eles, mas devido a sentirem que não são hostis, põem suas armas no chão. Isso é sinal de que não querem brigar. E em seguida, descobrimos que eram muitos elfos que estavam observando, já que logo saem dos arbustos onde estavam se escondendo. Ato contínuo, conhecemos o elfo com o nome de Gel. O ambiente se torna bastante tenso, já que o elfo agradece por terem salvado Marel e pergunta o que fazem na floresta. Após explicar, Gel menciona que o melhor será que vão embora dali, já que atualmente eles estão em guerra com os demônios. Cristina se irrita e o segura pela camisa, já que está muito preocupada por eles. Ao ver as intenções da garota, os elfos se acalmam e entendem que eles só querem ajudá-los. O Prota pensa que o exército demoníaco continua aparecendo, por isso, se não intervierem, muitos monstros ainda mais fortes sairão, já que sabe que possivelmente um portal entre a floresta e o submundo se abriu. Também pense que, ainda que descubram que é um dragão, não permitirá que ninguém mais morra. O Prota diz a Gel que permita ajudá-los, inclusive se isso quebrar as leis dos elfos. Além disso, uma elfa chamada Phil diz que sabe o peso que ele carrega como líder dos elfos, e diz que não se importa se quebrar tais leis para que sua raça esteja salvo. Assim, após uns segundos pensando e ver que os demais elfos estão de acordo, Gel termina aceitando a ajuda do grupo. O grupo é interrompido quando escutam e observam uma grande explosão de escuridão. Em seguida, o Prota percebe que já é tarde, já que o portal se abriu por completo. Ato contínuo, vemos que vários demônios muito poderosos saem do portal. Além disso, o Prota utiliza magia de vento para potencializar todo o grupo e correr para a aldeia. De volta com os demônios, estes sentem a presença de vários elfos perto, por isso mencionam que estão esperando outro demônio, mas enquanto chega querem brincar com todos os seres que encontrem, claramente referindo-se a acabar com eles. Além disso, conhecemos a demônio de cabelo vermelho com o nome Rafrácia, assim como outros dois que possuem uma grande armadura chamados Gel-Lud e Gereng. Numa mudança de cena, vemos os elfos lutando em sua aldeia contra vários Ertes. Posteriormente, vemos que também chega Gel-Lud ao lugar e se apresenta ante eles como um dos 4 cavaleiros demoníacos. Os elfos, em seguida, começam a atacá-lo, mas ele é muito mais poderoso e com um golpe eles causam muito dano. Numa cena paralela, vemos que o grupo se dirige à aldeia em velocidade máxima, enquanto os espíritos dizem a Gel que estão atacando a aldeia em várias direções. De volta à aldeia dos elfos, vemos que um elfo está a ponto de ser assassinado quando umas trepadeiras conseguem deter Gel-Lud. Ato contínuo, aparece uma garota, a qual conhecemos com o nome de Diadora, e de volta com o grupo do Prota, eles utilizam vários feitiços muito poderosos com os quais acabam com muitos Ertes. Gel fica muito impressionado e diz que agora confia muito mais na força deles. Numa cena paralela, vemos que Diadora diz que o demônio cometeu muitos pecados ao entrar na floresta, por isso claramente diz que acabará com ele. Mas justo quando lança uma de suas plantas para Gel-Lud, vemos que tal ataque é desfeito por Rafrácia ao chegar no lugar. A garota se apresenta como uma das 4 cavaleiros demoníacos. Além disso, vemos que se interessa no grande poder que possui a elfa nesse momento. Diadora começa a chamar todos os espíritos das flores, mas Rafrácia diz que enquanto vinha a caminho, conseguiu acabar com alguns de todos os espíritos. Isso fez enfurecer muitíssimo a Diadora, que ataca a garota com todas as suas forças. A demônio, após esquivar os ataques de Diadora, diz que só lhe fez um favor, mas isso só faz irritar ainda mais a garota, que utilizou suas plantas e lança um poderoso ataque contra Rafrácia. Esta consegue se proteger utilizando uma espécie de barreira de escuridão. A demônio confessa, assim como ela, que também é um espírito de flor. Diferente das flores que ela possui, não crescem num paraíso como os da floresta. Finalmente diz que ela é um espírito de uma flor do reino demoníaco, a qual se alimenta de sangue vivo.
Também menciona que somente alimenta seu ser cada vez que matam alguém. Em poucas palavras, cada vez que a garota lança seus chicotes de planta contra Rafrácia, só lhe estão dando muita energia e poder. Diadora se enfurece e, após lançar um novo ataque, vemos que Rafrácia se confia. Não obstante, vemos que esta consegue impactar em seu rosto, fazendo-lhe um pequeno corte. A garota, ao ver o sangue em seu rosto pela primeira vez, se enfurece com Diadora e diz que não perdoará essa imprudência. Por isso, carrega uma poderosa aura escura de raiva por ter lhe feito o corte. Não obstante, vemos que Diaulude se cansa de ficar observando e consegue impactar um golpe em Diadora. Além disso, vemos que também Rafrácia lhe dá outro golpe e Diadora pensa que não quer morrer sem antes vingar a todos. Justo quando ambos demônios se dirigem para rematar a garota, esquivam de um golpe do Prota, o qual cai frente a eles nesse instante. Diaulude se enfurece com o Prota e tenta atacá-lo, mas neste momento chega Cristina e consegue defender o Prota. Da mesma forma, Rafrácia tenta atacar o Prota, mas Gel com uma flecha consegue deter a garota. O grupo é interrompido quando escuta uma grande explosão de magia escura proveniente do portal. Isso faz com que Rafrácia fique feliz, já que alguém muito poderoso chegou a este mundo. Geolude menciona que ele acabará antes que seu companheiro chegue com eles, mas em seguida sente uma aura muito poderosa e vemos que é a mesmíssima Selina quem se dirige a eles muito enfurecida. Isso devido ao fato de os demônios terem acabado com muitos elfos e ela não permitirá que isso continue. A garota em seguida conjura um poderoso feitiço, o qual invoca muitas serpentes para poder atacar os demônios. Rafrácia acha que esta é a sua oportunidade para acabar com Selina, mas o Prota lhe lança um feitiço, o qual a manda voar. Além disso, vemos Diadora, que arremata com seus chicotes contra o chão. Da mesma forma, vemos Selina, que conseguiu prender Geolude com sua serpente gigante. Assim, o Prota pede à garota que ele se encarregará de agora em diante, por isso conjura uma lança divina, a qual tem que lançar em outra direção por um ataque que alguém realizou. Ato contínuo, vemos que Gereng chegou ao lugar, por isso Geolude se irrita com ele e menciona que Selina é sua presa. Gereng tenta atacar a garota, mas em seguida seu ataque é bloqueado por Cristina. O demônio acha que a garota é bastante interessante, por isso vemos que Cristina ativa a magia de sua espada. Em seguida, começa o combate entre ambos e Cristina consegue acertar-lhe um golpe. Por outro lado, Selina tenta derrotar Gereng, mas este não recebe nada de dano por parte da garota, já que diz que apesar de ela ser muito poderosa, seus ataques hesitam em matar outras pessoas. Por isso, em seguida, lança um golpe, mas é bloqueado claramente pelo Prota. Repentinamente, todos ficam em choque ao ver que alguém se dirige até eles, e ato contínuo aparece frente a eles o quarto cavaleiro demoníaco, o qual conhecemos pelo nome de Georg. O demônio fica muito assombrado por todo o grupo do Prota, já que para serem simples humanos estão lhe causando muito dano. Assim, ele se prepara e em seguida o Prota se lança contra ele. Após trocar vários golpes, o demônio menciona que sua aura e nome lhe soam muito familiares. O Prota também diz que sabe que ele não é como os outros companheiros, já que sente uma aura divina nele. Assim, Dolan pergunta se acaso ele era um antigo deus, por isso Georg fica fascinado e sabe que o Prota também deve esconder sua identidade. Isso porque os humanos jamais seriam capazes de sentir a aura divina. Dolan responde que não pensa revelar sua identidade, além disso sabe que necessita sua forma de dragão se quiser vencer o sujeito. Mas não quer que todos os seus companheiros descubram. Posteriormente, o combate continua e vemos que Rafrácia e também Geolude lançam um ataque surpresa ao Prota, mas este utiliza parte de seus poderes de dragão e consegue contra-atacar os demônios. Ato contínuo, Georg diz que sabia que um ataque surpresa não lhe faria dano, por isso em seguida começa a carregar sua mana escura para poder atacá-lo com um feitiço de alto nível. Além disso, diz que se sair vivo de tal ataque, saberá que é um humano muito, mas muito poderoso. Finalmente, Georg carrega um de seus melhores ataques, chamado 3 Espadas de Luz Demoníaca. E após lançá-lo contra o Prota, este se encontra muito tranquilo. Ele utiliza sua espada para conter o ataque e após fazê-lo vemos que o feitiço se desvanece. O demônio fica muito fascinado com o Prota, mas sabe que ele não está lutando de verdade devido ao dano colateral que poderia ocasionar, já que sabe que Dolan aprecia o resto dos humanos. Assim que inesperadamente detém a batalha por completo e diz a todos que regressarão em 3 dias com o exército demoníaco completo. Então devem pensar se unirão a eles ou não. Após dizer estas palavras, os demônios vão embora do lugar. As garotas se mostram muito preocupadas com o Prota e com muitas perguntas, mas Dolan sabe que deve conversar com o resto deles. Em seguida, Geo leva o grupo ao chefe dos elfos. Aí conhecemos o ancião com o nome de Jill. Além disso, conhecemos também Black e também Alciene. O Prota pensa que os outros 2 sujeitos devem ser líderes de outras tribos.
Da mesma forma, Jill menciona ao Prota que sabe que ele é muito mais forte que os humanos comuns, por isso sabe que devem perguntar a alguém que tenha estado envolvido com os humanos. Nesse instante, vemos que aparece no lugar a diretora Olivia. A garota agradece novamente ao Prota por tê-los ajudado. Além disso, diz que ela é uma elfa que nasceu neste lugar, e ao inteirar-se de tudo o que está ocorrendo, decidiu voltar. Posteriormente, Jill continua falando com eles e menciona que no dia de amanhã reunirão todos os lutadores possíveis, já que pensam destruir o portal demoníaco. Além disso, Black e Alciene mencionam que os demônios conseguem energia por tal portal. Assim, acabando com aquele, acabariam com a fonte de seu poder. Da mesma forma, a parte da floresta destruída pelo portal terminaria sarando com o tempo. O Prota menciona que já falaram com o Geolude para continuar apoiando os elfos. Black e Alciene mencionam que Jill deve admitir que devem pedir toda a ajuda possível, já que sabem que não estão enfrentando qualquer rival. Jill lhes dá razão e agradece ao grupo do Prota por todo o apoio que lhes brindaram. Além disso, diz que espera contar com eles para os próximos ataques. Olivia intervém e diz a Jill que todos eles são pessoas de confiança. Também acrescenta que solicitou apoio ao reino, mas estes tardarão um pouco a chegar na cidade dos elfos. O Prota sabe que todos eles não suportam o fato de os demônios terem atacado, por isso pensa que os ajudará a todo custo. Numa mudança de cena, vemos que 2 dos 4 cavaleiros demoníacos se encontram furiosos, já que estes estão acabando com vários Zertes pela raiva e humilhação que sofreram em combate. Georg lhes diz que não tem problema que façam isso, já que isso os ajudará a manter a vontade de combater. Da mesma forma, pensa que ele também tem muita vontade de brigar, já que o Prota conseguiu chamar sua atenção. Além disso, nos é revelada uma lembrança de Georg quando este pertencia ao exército de Ardis. Ele nos explica que lembra ter visto um dragão ancestral invocado pela deusa Mirali. Também tal dragão já havia massacrado uma vez todos os demônios, por isso consegue reconhecer sua aura, agora que se converteu em um humano. De volta com o Prota, vemos que este se aproxima para falar com Diadora. A garota não se mostra muito contente com o Prota e pergunta se acaso ela não é suficiente para lutar ao seu lado. O Prota sabe que a garota ainda se encontra ferida por um ataque que Rafrácia lhe havia ocasionado. Por isso, o Prota utiliza sua magia sanadora e conseguiu curar a ferida da garota. Diadora diz ao Prota que o espírito das flores está chorando, já que os demônios assassinaram espíritos que eram muito bons. Por isso, a garota somente pensa em vingar sua alma. O Prota se oferece para ajudá-la a vingar suas almas, e a garota se alegra de ter falado com ele. Após dizer estas palavras, em seguida se retira do lugar. Pouco depois, o Prota chega com as garotas e estas servem comida a Dolan. Enquanto o Prota janta, as garotas começam a falar do corpo de Cristina, já que claramente Celina inveja suas curvas. No obstante, a elfa Fio lhes diz que ela é a inveja de ambas, já que as duas possuem peitos muito grandes. No entanto, como o Prota está na frente delas, decide mudar de assunto. Passadas algumas horas, o grupo vai dormir, mas o Prota observa que Celina não se encontra na cama, por isso sai para tomar um pouco de ar e percebe que está acordada. Em seguida, o Prota se dirige a ela e nota que sua mão está tremendo um pouco, então sabe que a garota tem um pouco de medo pela guerra que se avizinha no dia de amanhã. Posteriormente, ambos começam a apreciar a paisagem da aldeia dos elfos, e ficam muito fascinados, já que sabem que os elfos levam milênios em harmonia com a natureza. Em seguida, o Prota se senta ao seu lado e diz que sabe que está nervosa pela briga de amanhã. Não obstante, a garota diz que não está nervosa por isso, e confessa que poderia ter acabado com o demônio. No entanto, ela não teve a coragem para poder acabar com tal demônio, inclusive sabendo que seus amigos estavam em perigo. A garota confessa que não é capaz de arrebatar a vida de nenhum ser, por isso naquele momento ficou totalmente paralisada. Celina também diz que sabe que tem que mudar um pouco seu caráter, mas o Prota diz que ela é uma lâmia muito diferente das demais das histórias dos contos, já que claramente em muitos contos, as lâmias são seres muito frios, os quais não têm piedade de ninguém. Por isso a garota cora ao escutar que ele pensa que ela é muito diferente das demais. Além disso, diz que não é necessário que ela mude, já que a quer tal e como ela é. Ato contínuo, o Prota lhe entrega um cristal mágico para estar a salvo em combate. Celina fica muito encantada com o Prota. Justo neste momento, apareceu Cristina e lançou um lençol sobre eles. Ela disse que claramente se ficassem fora poderiam se resfriar. Por isso, neste momento, os jovens a convidam a ficar vendo a paisagem. Cristina menciona que acabará com qualquer um que atente contra a formosa aldeia. Estas palavras fizeram com que Celina se motivasse e lhes diga que na próxima vez não hesitará em acabar com o inimigo que atente contra seus amigos. Após dizer estas palavras, o grupo vai dormir e no dia seguinte, vemos que Gel dá um discurso motivacional a todos os cavaleiros que irão ao combate. Além disso, enquanto o exército se dirige ao portal, vemos que o grupo do Prota e os elfos já haviam planejado um ataque.
Posteriormente, vemos que Celina desce da carruagem e diz ao Prota que irão apoiar o grupo de Gel. Por isso, estes aceitam e continuam sua viagem. Numa mudança de cena, vemos que os demônios estão preparados para receber o exército do Prota. Além disso, descobrimos que há mais de uma porta, já que os demônios estão divididos para cuidar de tais portas. Finalmente, vemos que Diadora chega com Rafrácia, e esta diz que acabará com ela. Por outra parte, vemos que os elfos chegaram a uma porta e justo se encontram atacando Jereng. Nesse instante, vemos que um feitiço se conjura sobre a cabeça do demônio, e muitas pedras caem sobre ele. Nesse momento, aparece Celina, que veio apoiar Gel. Jereng se libera das rochas e pensa que, em comparação com o dia anterior, Celina aumentou muito seu poder. Simultaneamente, o Prota corre enquanto pensa que estará lá para evitar todo o dano colateral possível. Por outro lado, vemos que Diadora se encontra acabando com vários Erts. A garota diz que está cansada de Rafrácia e que não quer brigar com ela. Por isso, a demônio diz que então brigarão, e vemos que, utilizando um feitiço, se encerram numa espécie de casulo. Assim, nenhum monstro vai interromper a luta. Em seguida, Rafrácia começa a invocar uma aura escura ao seu redor, mas Diadora utiliza uma habilidade de vento para tentar expandir tal aura. Não obstante, vemos que a demônio realiza vários ataques, utilizando as almas que havia consumido da floresta. Por isso, começa a atacar a garota sem problema algum. Rafrácia confessa que pode absorver as almas, assim como utilizá-las para poder atacar. Diadora diz que não pensa em se prestar aos jogos da garota. Por isso, vemos que invoca várias raízes com rosas negras. Em seguida, vemos que Diadora também começa a possuir uma aura escura igual a Rafrácia, e confessa que há muito havia selado este poder, mas devido a não ter mais alternativa, terá que utilizá-lo. Isso emociona muitíssimo a demônio, já que sabe que agora poderão lutar no mesmo nível. E ato contínuo, ambas as garotas começam a chocar suas auras escuras, mas vemos que Rafrácia é muitíssimo superior, já que vemos que está absorvendo toda a energia vital de Diadora. Rafrácia, muito confiante, diz que é muito triste que morrerá sozinha, sem se despedir de seus amigos. Mas repentinamente, vemos que Diadora diz para ela esperar e desfrutar de sua energia vital, já que será a última coisa que terá. Neste instante, vemos que muitas rosas começam a sair do corpo da demônio, além claramente de uma trepadeira que começa a prender Rafrácia. Diadora diz que o ataque do dia anterior, que havia roçado sua bochecha, havia semeado uma de suas sementes em seu corpo, por isso a demônio nunca esperou um ataque interno. Posteriormente, vemos que as trepadeiras começam a apertar Rafrácia, até o ponto de acabar com a garota, e Diadora, neste instante, ganhou o combate, mas ficou tão fraca que não pôde nem se mover. Quando estão rodeadas de muitos Erts, antes que estes as derrotem, o Prota aparece, e com um ataque elimina todos os monstros. Em uma cena paralela, vemos que Celina se encontra incrustada em uma árvore gravemente ferida. De volta com o Prota, este criou um círculo de cura e proteção sobre Diadora. Em seguida, o Prota revela à garota que ele é um dragão reencarnado no corpo de um humano. Da mesma forma, diz que deve ficar se curando enquanto vai ajudar os demais. A garota insiste em ir com ele, mas o Prota nega e diz que fique descansando. Após dizer estas palavras, o Prota marcha em seguida. Por outra parte, vemos que os elfos conseguiram ajudar Celina. Estes retiraram um pau que a garota tinha incrustado e, graças ao cristal mágico do Prota, a ferida se curou de imediato. Phil diz para ela correr o mais rápido possível, mas a garota nega, já que não quer deixá-los morrer. Em seguida, nos trasladamos com Cristina, que ainda segue lutando contra Geolude. A garota consegue realizar-lhe vários cortes, mas vemos que o demônio possui autocura. Nesse instante, o demônio diz que ela é uma super-humana e a garota não compreende muito. Geolude diz que a cada certo tempo, entre todos os humanos, nascem pessoas com habilidades e magia muito poderosas. Além disso, menciona que os super-humanos têm sido rivais dos demônios desde há muito tempo. Também acrescenta que tais seres são capazes de acabar com demônios, assim como deuses malditos, e confessa que um super-humano foi o responsável por matar o Prota em sua antiga vida de dragão ancestral. Enquanto ambos conversam, vemos que o Prota finalmente chega com Georg, o qual se encontrava esperando-o. Por outra parte, as palavras do demônio para Cristina lhe deram muita motivação e menciona que, ao que parece, os super-humanos são lendários nos contos, por isso ela se dá conta de que é um deles, e vemos que isso lhe dá muitíssima mais força, já que começa a lutar e a garota consegue acertar-lhe vários golpes. Geolude agora sente como se sentiu o Prota antes de cair ante um herói como ela, e após dizer estas palavras, Cristina lhe dá uma estocada que lhe corta a cabeça, acabando com o demônio nesse instante.
De volta com o Prota, Georg lhe diz que tem muita vontade de lutar contra ele, já que desde o dia que o viu lutar contra seu mestre Ardis, conhecido também como Deus da Guerra, esperou com muita ânsia tal combate. O Prota diz que, conhecendo sua história, não entende como pode desafiá-lo. Por isso, o demônio confessa que é um amante da luta e é parte de seu ser. Finalmente, Georg sabe que o Prota tem suas limitações para lutar com todas as suas forças na floresta. Por isso, o convida ao submundo para que possam lutar com tudo. O Prota aceita e em seguida ambos entram no portal. Posteriormente, ambos chegam ao submundo. Numa mudança de cena, vemos que Phil afastou Selina do combate. Em seguida, Phil se retira e a garota começa a chorar, já que não quer abandonar nenhum de seus companheiros. No entanto, a garota no fundo de seu coração pensa que realmente não nasceu para lutar contra outros, já que se lembram, desde o início ela foi uma pessoa muito doce e adorável. Por outra parte, o grupo de Geó se encontra lutando contra Jereng. Estes não podem causar-lhe nenhum dano, por isso vemos que o demônio converte seu corpo em uns chicotes com pontas para em seguida atacá-los. Selina consegue escutar os gritos de dor dos elfos e sente muita impotência. Ela observa o cristal mágico que o Prota lhe deu e pede que lhe dê muitas forças para combater. Nesse instante, vemos que o cristal começa a brilhar. Numa cena paralela, vemos que o demônio tem Geó preso, justo antes de Jereng o rematar. Vemos que o demônio é preso por umas correntes que Selina conjurou, já que tomou força para voltar a lutar. O demônio se emociona, já que claramente essa é a atitude com a qual quer ver Selina. Ato contínuo, Jereng ataca a garota, mas claramente esta contra-ataca com várias habilidades que impactam o demônio. Todos no lugar se surpreendem, por isso Selina pede a todos que se marchem de imediato, já que grandes quantidades de mana fluem sobre ela. Jereng, muito emocionado, diz que ele também lutará com todas as suas forças, e nesse instante, vemos que a garota conjura seu olhar petrificante e consegue controlar Jereng. Este fica impactado, já que não esperava que tal habilidade surtisse efeito nele. Além disso, a garota invoca suas serpentes e, sem pensar duas vezes, o ataca. Posteriormente, vemos que o cristal que o Prota lhe deu começa a brilhar novamente, convertendo suas grandes serpentes em um dragão, o qual acaba com o demônio de um só golpe. De volta com o Prota, vemos que este começa a converter seu corpo em partes do dragão. O demônio fica assombrado e menciona que Dolan é um dos 7 dragões primordiais. Também acrescenta que todos temiam mais ao Prota do que aos mesmos deuses malditos. Georg, muito confiante, diz que sua espada acabará com o Prota, mas após lançar seu primeiro ataque, vemos que Dolan consegue bloqueá-lo muito facilmente. Isso faz com que Georg tenha que conjurar um poderoso feitiço de terra combinado com o vento, o qual Dolan bloqueia muito facilmente, ocasionando que Georg pense que valeu a pena esperar tanto. De volta com o grupo de Selina, estes se reúnem com os demais e ficam sabendo que o Prota se trasladou ao submundo. Por outra parte, vemos que o grupo de Dio chega ao portal onde se encontra Olivia, e esta menciona que o Prota cruzou com o demônio. Alciene pensa por um momento que pode destruir o portal, mas Black e os demais recusam, já que o Prota segue dentro. Posteriormente, vemos que o Prota e o demônio continuam combatendo, e Dolan consegue acertar-lhe um soco, o qual o manda voar. Além disso, podemos notar que Dolan está bastante tranquilo para estar enfrentando um demônio de nível tão alto. Georg pensa que efetivamente o Prota está um pouco acima de seus limites, porque começa a levar a luta muito a sério. Simultaneamente, vemos que fora do portal o grupo começa a discutir se deveriam destruir o portal ou não, já que Alciene começa a insistir que devem proteger a floresta. No entanto, Selina e Cristina recusam isso, já que sabem que o Prota ganhará tal combate, mas suas palavras não conseguem convencer muito a Dio. Repentinamente, Diadora dá razão a Selina e diz a todos que se destruírem o portal se lamentarão pelo resto de suas vidas. Geó também apoia suas palavras e menciona que se deixarem o Prota dentro do submundo seria como ter perdido literalmente para os demônios. Após ver que a maioria está de acordo em esperar o Prota, Dio e Alciene não têm mais remédio a não ser confiar em Dolan. De volta com o Prota, Georg começa a se mostrar um pouco desesperado. Além disso, invoca um ataque de 1000 cortes de escuridão, os quais o Prota esquiva e contra-ataca com um poderoso raio. O demônio diz que o cortará em pedaços, mas em resposta o Prota começa a cortar suas extremidades para finalmente rematá-lo com sua espada e o parte em 2. Justo antes que o demônio desapareça, o Prota menciona que ele lutou de forma muito similar ao deus da guerra, Ardis. Estas palavras encheram de orgulho o demônio, e ele diz ao Prota que lutou com todo o seu ser, e após dizer estas palavras, Georg desvaneceu. Enquanto o Prota se despede de sua alma, vemos que uma garota cuja identidade não nos é revelada observa o Prota. Esta menciona que finalmente o encontrou e quer brincar novamente com ele. Posteriormente, vemos que Dolan sai do portal e é recebido por Selina, que o abraça. Em seguida, os elfos destroem o portal e vemos que começa uma celebração pela vitória que obtiveram.
O prota diz a Georg que não esperava que realizassem uma festa, mas o sujeito diz que apesar de estarem reconstruindo, não poderiam deixar que eles fossem sem antes se despedir com uma festa. Ambos são interrompidos quando vemos que Phil menciona ao prota que vestiu as garotas com um de seus trajes tradicionais. Ambas as garotas ficam muito nervosas, já que o prota não para de olhá-las. Dolan, todo Dom Juan, diz que o fato de vê-las vestidas tão formosas já é uma recompensa real para ele. Em seguida, uma das garotas leva a Cristina e Phil dá uma assistência ao prota dizendo que ele já sabe o que fazer. Por isso, Dolan convida Selina para dançar com ele. Enquanto ambos dançam, a garota com um olhar apaixonado diz que tudo foi graças a ele. Também podemos notar que o prota é bastante lerdo, já que não percebe que a garota está literalmente apaixonada por ele. Um pouco mais tarde, vemos que Selina está dormindo no colo do prota, já que está completamente bêbada. Repentinamente, o prota começa a escutar uns cantos e em seguida começa a se dirigir ao lugar. Ao chegar, percebe que era Cristina quem se encontrava cantando uma canção sobre um herói e um dragão. O prota, muito emocionado, a aplaude, já que a garota é bastante boa cantando, e Cristina diz que tal canção provém de muitas gerações de sua família. Como a garota não terminou a canção, o prota pergunta o que aconteceu depois que derrotaram o dragão, mas Cristina diz que a canção termina aí, já que depois disso o herói, seu grupo e o dragão branco derrotaram juntos o dragão do mal, e simplesmente esse é o final da canção. No dia seguinte, Olivia se despede do grupo e agradece novamente por tê-los ajudado. Diadora entrega umas sementes de rosa negra, as quais podem utilizar em poções. Nesse instante, todos ficam em choque, já que além das sementes, Diadora deu um beijo no prota por agradecimento por ter salvado sua vida, claramente ocasionando que Selina ficasse toda tóxica e dissesse que nem sequer ela chegou a essa base. Passadas várias horas, vemos que o grupo chegou novamente a Bern. O prota em seguida se dirige à sua casa, mas repentinamente vemos que alguém atravessa seu peito, fazendo com que ele caia no chão. E no dia seguinte vemos que Dolan acorda em sua cama como se nada tivesse acontecido. Vemos que ele revisa suas plantações e nesse instante chega Selina. Ato contínuo nos narra que todos os dragões têm uma origem no mesmo dragão, o qual é o dragão progenitor. Ele foi o primeiro a nascer desde a criação do mundo. Depois surgiram muitos deuses e ao ver que se encontrava sozinho, partiu seu corpo e criou outros dragões. Da mesma forma, de sua cauda nasceu um dragão destrutor chamado Hyperion. De sua asa saiu um dragão muito veloz chamado Vitra, assim como de seus olhos saiu um chamado Jormungand. De suas presas saiu um chamado Alexander o Penetrante, assim como criou de suas extremidades o eterno Leviatã. Também criou um de sua cabeça chamado Bahamut, e finalmente do coração e alma, outro que governaria sobre todos os demais. Em seguida podemos ver que o prota estava contando a história a várias crianças e adultos na aldeia. Além disso, o prota pensa que este último dragão se referia a ele em sua vida anterior. As crianças vão embora muito emocionadas pela história que o prota lhes está contando. Neste instante, vemos que Diadora se encontrava no lugar e ficou muito fascinada, já que claramente ele é muito amado pelas crianças. Pouco depois, o grupo caminha pelo mercado e descobrimos que agora os seres da floresta de Ent vêm para comerciar com eles. Posteriormente, o grupo se senta para almoçar e Selina diz que devem ir com Baran, já que claramente tem uma encomenda. Passadas algumas horas, vemos que Selina e o prota se dirigem ao grupo de Baran. Estes levam uma encomenda quando de repente percebem que há uns ursos blindados em uma caverna. Selina, sem pensar duas vezes, invoca seus poderes de serpente e consegue tirar os ursos para serem rematados pelo grupo. O prota em seguida se interpõe e diz que não era necessária uma ação tão violenta, já que finalmente a floresta se encontra tranquila e não estavam atacando ninguém. No entanto, vemos que a atitude do grupo, assim como a de Selina, está um pouco estranha. Um pouco mais tarde, o prota olha o campo quando de repente chega Aire. Esta diz para ele não olhar tanto o lugar, já que todos marcharão da aldeia. O prota fica um pouco desconcertado e a garota diz que Mugu foi a responsável por tomar a decisão. Como Dolan continua impactado por suas palavras, dirige-se de imediato ao conselho da aldeia e começa a reclamar, já que não é justo que tomem uma decisão levianamente. O chefe da aldeia responde que não prosperarão se ficarem no lugar. Além disso, Mugu diz que ele é o único que veio na percepção de amar a aldeia. Não obstante, vemos que os sujeitos continuam se comportando de forma muito estranha. No dia seguinte, vemos que o prota se despede de uns aldeões, mas estes não permitem que toquem em seu filho, por isso em seguida se dirige a Mugu, que está empacotando suas coisas.
Ali diz que deveria ir embora, já que se todos se forem, ele ficará em um lugar deserto. Um pouco mais tarde, vemos que todos começam a ir em suas carruagens, quando de repente descobrimos que inclusive os pais de Dolan vão embora. Estes lhe propõem uma última vez que os acompanhe, mas o prota se recusa a ir. Após se despedir de sua mãe, eles partem de imediato. Cristina aparece neste momento e diz que ele é o único louquinho que quer ficar na aldeia, mas o prota responde que pensa em ficar sem importar o que aconteça. Isso porque o prota tem muito carinho pela aldeia, já que cresceu nela. Após terminar de conversar com a garota, ele se dirige à casa de Celina, que se encontrava fazendo uma sopa para o prota. Enquanto ambos jantam, o prota se mostra um pouco desanimado. Repentinamente, escutam uma explosão proveniente da casa do prota. Ao chegar, percebem que a causadora do incêndio de sua casa é a mesmíssima Cristina. Além disso, vemos que há outros sujeitos que também a ajudaram. Cristina diz que a razão pela qual queimaram sua casa é porque Dolan está atado a ela. Mas o prota diz que apesar de queimarem sua casa, não pensem em marchar da aldeia. A garota ameaça o prota de queimar o campo e ele a detém de imediato. Não obstante, surpreendentemente aparece Celina com uma bagagem pronta e acrescenta que está pronta para marchar nesse momento. Isso faz com que Dolan comece a entrar em desespero e se pergunta o que está acontecendo no lugar. O prota tenta convencê-la a ficar, mas Cristina diz para ele parar de chorar e entender que ninguém quer viver com ele. Isso porque já não pode fingir que não é um humano. O prota começa a mergulhar no desespero e pensa que toda a sua nova vida dedicou a cuidar e proteger a aldeia. Uma voz em sua cabeça começa a dizer que não devia ter aparentado ser um humano quando não o era, já que se lembram, o prota em sua antiga vida de dragão ancestral viveu parte de sua vida completamente sozinho. Repentinamente, vemos que o prota desperta em sua antiga forma de dragão e se pergunta se acaso tudo o que viveu foi só um sonho, e duvida se realmente o herói que havia cravado a espada em seu peito foi real. A voz de uma garota em sua cabeça começou a fazê-lo se sentir miserável com sua vida, por isso começa a aceitar que tudo foi um sonho. Ambos são interrompidos quando aparece Celina frente a ele, e a voz da garota se pergunta como ela chegou até aí. Celina, neste momento, diz que sabe que ele é Dolan. Estas palavras fazem com que o prota se acalme e a escuridão do lugar começa a desvanecer automaticamente. Ela começa a dizer todos os bons momentos que tiveram em Bern, e em seguida a garota se emociona por ver o prota, e ele a carrega em sua mão e a garota salta para abraçá-lo, dizendo palavras de alento e agradecendo por ter aparecido em sua vida. Não obstante, Dolan diz que claramente ele é quem deveria agradecer-lhe por ter aparecido na vida tão solitária do dragão. A garota diz que está sonhando, por isso o prota diz que quando acordar, irá visitá-la. Após dizer estas palavras, vemos que a garota desvanece automaticamente. O prota, neste momento, começa a falar com a garota que estava escutando. Dolan parece conhecê-la, já que a chama de deidade caída, e também a chama de deusa da destruição. Além disso, menciona que a mulher é sua maior inimiga, e da mesma forma conhecemos a deusa com o nome de Calavid. O prota, em seguida, percebe que tudo isso é um pesadelo. Além disso, também pensa que se a deusa se mostra em tal sonho é porque veio matá-lo. Finalmente, a garota o parabeniza por entender e diz que vem acabar com sua vida. Dolan pergunta à garota por que ele mostrou um pesadelo tão feio. A garota diz que foi porque em sua antiga vida ele se deu por vencido muito facilmente, abandonando desta maneira todos os humanos, deuses e os dragões dos quais estava encarregado, incluindo a garota. Por isso lhe pergunta por que agora está interessado em viver tranquilo. O prota dá razão à garota e diz que agora sua vida é completamente diferente, já que sua família humana o ensinou algo que não havia aprendido em sua vida como dragão: a determinação para enfrentar qualquer obstáculo e nunca se dar por vencido. Finalmente diz que ele jurou aproveitar sua nova vida como humano, mas com alma de dragão. A garota diz que tudo isso soa muito lindo, mas não deixará que vá tão fácil, já que atualmente não se encontra em um mundo criado por uma garota. Em seguida, Calavid invoca um dos dragões que tanto deu problema ao prota em sua antiga vida. Não obstante, o prota se farta da garota e, após lançar os ambos ao ar, lhes dá um soco, acabando com o dragão de um só golpe. Justo quando o prota está a ponto de acabar com a garota, ela pede piedade, já que pensava que após renascer ele seria muito mais fraco. O prota compreende que possui esta força unicamente neste momento, assim sabe que se voltar a renascer, sua alma poderia se fazer em pedaços.
A garota pergunta se acaso é devido à maldição dos deuses caídos. Dolan confirma e diz que possivelmente, depois de renascer tantas vezes, sua alma poderia chegar a desaparecer por completo. A garota, em vez de se alegrar por saber que o prota poderia morrer, diz que no fundo o vê como um amigo. Dolan diz que apesar de ter causado tantos problemas quando era uma deusa, ao fim e ao cabo a considera também uma amiga. Após dizer estas palavras, a garota começa a ir e diz que voltarão a viver muito em breve para brincar novamente. Posteriormente, o lugar desvanece e vemos que o prota acorda em sua cama. Em seguida chega Selina, que pergunta se acaso ficou dormindo. O prota diz que só teve um sonho que o fez dormir um pouco mais do que o comum. Dolan, para saber se encontra na realidade, pergunta à garota o que faria se encontrasse com ursos blindados. Tudo isso para comprovar se faria o mesmo que teve em seus pesadelos. Estas palavras fizeram com que o prota começasse a rir às gargalhadas. Pouco depois, ambos se dirigem a Cristina e o prota diz que decidiu ir à Academia Mágica da capital. Cristina pergunta a razão pela qual se interessou na academia e Dolan diz que teve um sonho no qual via o fim da aldeia de Bern. O prota, neste momento, nos revela o que aconteceu na realidade, mas diz que parecia bastante realista, então não quer pôr em risco a vida de todas as pessoas que ama. Finalmente, diz que lembrou das palavras de Denzel sobre proteger as pessoas que ama e decidiu ir aprender novas coisas sobre a magia. Enquanto ambos conversam, vemos que Selina não se vê muito feliz por sua decisão, já que sabe que ele irá e vai deixá-la totalmente sozinha. No dia seguinte, vemos que o prota se prepara para marchar, já que primeiro deve realizar um exame de admissão, por isso regressará muito em breve. Apesar disso, Selina se mostra muito preocupada. Passadas algumas horas, vemos que o prota se encontra realizando um exame de admissão. Da mesma forma, percebemos que no lugar se encontra Calavid, um espírito. O prota pergunta o que ela faz aí, ao que a garota, brincando, diz que está por amor. Devido ao fato de o prota estar de olhos fechados para poder falar telepaticamente com a garota, o professor lhe chamou a atenção. Este diz que o vê muito confiante, por isso retira seu exame e diz que amanhã terá seu exame prático. Numa mudança de cena, vemos que o grupo de Baran se encontra em busca de uns monstros, quando Aerie e Albert começam a discutir. De imediato, são calados por Baran, já que não querem atrair monstros. Posteriormente, estes apressam Selina, que vinha atrás, mas esta entendeu que havia monstros, por isso invoca sua grande serpente, ocasionando que estivesse perto de ferir seus próprios companheiros. Selina em seguida se desculpa com eles, e os jovens perguntam o quanto a ida do prota a afetou, já que a tem visto muito decaída desde então. Aerie conversa com Albert, e estes dizem que se aprovarem o prota, ele não regressará em 2 anos. Além disso, possivelmente encontre um trabalho e fique na capital. Mais tarde, pela noite, vemos que Selina se encontra sentada lendo um livro. Ela pensa que aprendeu a ler graças a Dolan. Assim sabe que, igual a ela, ele aprenderá muitas coisas para poder cuidar da aldeia. A garota neste instante se dá conta de que está apaixonada pelo prota, já que não pode deixar de pensar em suas tradições como Lâmia, as quais são levar seu futuro esposo à sua aldeia. Mas a garota entende que se acontecesse algo entre eles, sabe que não poderia ir embora pelo amor que ele tem por Bern. Finalmente, a garota menciona que seria muito feliz se estivesse ao lado do prota, mas menciona que se divertiu muito em Bern, e vemos que claramente empacota o livro em sua bolsa. Numa cena paralela, vemos que o prota conversa com Denzel, já que quer pedir-lhe um grande favor, o qual não nos é revelado neste instante. No dia seguinte, o prota chegou novamente à aldeia e se dirigiu à casa de Selina. Como a garota não sai, o prota decidiu entrar e topou com um lugar completamente vazio. Além disso, consegue observar que há uma carta para ele e outra para a aldeia. Nela, Selina agradece a todos por tê-la recebido e se despede de seus amigos. Finalmente diz que continuará com seu caminho em busca de seu esposo. O prota em seguida sai correndo em busca da garota. Enquanto Selina pensa que não teve valor para se despedir deles pessoalmente, o prota desesperadamente, após correr e não encontrá-la, toma sua forma de dragão e sai voando para buscá-la. Passadas um par de horas, vemos que a garota descansa sobre a árvore, quando de repente observa que algo passa voando sobre ela. Está muito assustada, se esconde e pensa se acaso é um dos dragões dos quais Dolan lhe falou. Justo neste instante, o prota aparece atrás dela, o que ocasiona que ela grite muito de susto. Posteriormente, o prota leva a garota a um lago, e ambos ficam encantados pelos recursos que tem nele.
Repentinamente, os jovens começam a observar muitos espíritos da terra voando sobre o lago. Selina pergunta ao Prota se acaso os lagartos regressaram, mas este responde que depois de tudo o que passou, não pensa que ocorra. Enquanto ambos conversam, vemos que a garota se mostra muito feliz por estar novamente acompanhada do Prota. Dolan, neste momento, se desculpa com a garota por ter aplicado para a academia tão repentinamente e menciona que devia ter conversado este tema com ela. Ato contínuo, o Prota confessa que havia conversado com Denzel na noite anterior. Este lhe mencionou que podia levar um familiar com ele, mas antes teria que fazer um pacto com essa pessoa. Por isso, neste momento, o Prota oferece à garota ir junto com ele à academia. A garota fica muito impactada e um pouco irritada, diz que lâmias comem pessoas, por isso pensa que a gente vai os ver mal se ele andar com uma delas. Em seguida, o Prota tenta dizer que não deixará que ninguém a trate mal. E justo quando Dolan se aproxima da garota, ambos tropeçam no lago. Após trocar várias palavras, o Prota diz que quer ter um novo mundo com ela. Estas palavras fizeram com que a garota começasse a chorar de felicidade. Ela abraça o Prota e diz que ela também quer ir com ele. E no dia seguinte, vemos que Denzel chega à aldeia e entrega os resultados do exame ao Prota. Este, muito emocionado, diz que aprovou, e em seguida Selina e o Prota se dirigem a Mugu. A anciã, neste momento, criou um pacto familiar entre o Prota e a garota, fazendo com que um símbolo apareça no peito dela. No dia seguinte, vemos que o Prota se despede de todos na aldeia. Após fazê-lo, vemos que a carruagem parte e ele grita que se chegar a ocorrer algo na aldeia, ele virá de imediato para salvá-los. Posteriormente, o grupo conversa na carruagem, enquanto Selina fica em choque ao lembrar das palavras do Prota na noite anterior, já que lhe pareceram uma verdadeira declaração de casamento. Finalmente, Dolan diz a Selina que se não chegar a se cansar dele, gostaria de visitar sua aldeia. Isso emociona muito a garota, e vemos que estas palavras alegram completamente todo o seu ser. E assim termina o anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de comentar a palavra secreta de hoje, que será Rei Dragão. E não se esqueça de deixar seu like, quebrar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é sumamente importante. Além disso, se quiserem um salve em um dos vídeos, ou quiserem me recomendar um anime para resumir no próximo vídeo, inscrevam-se no canal. Assim, muito em breve estarei saudando a todos que me deixarem seu comentário nos vídeos. Até a próxima, Rebobina se despede.